Olá galerinha, está no ar mais uma videoaula. O assunto de hoje é política café com leite. Bom, política café com leite foi uma política que se instalou no Brasil durante a segunda fase da Primeira República. Essa política café com leite, ela foi um acordo feito em 1913 no Pacto de Ouro Fino, aonde as duas maiores potências no momento, vamos dizer assim, São Paulo e Minas, se uniram para ficar à frente do Rio Grande do Sul. Eles acreditavam que se unissem, eles poderiam fazer uma alternância de poder e poderiam ficar à frente da presidência, que foi o que aconteceu durante 30 anos. A política café com leite, ela funcionou durante 30 anos, começou durante a primeira eleição de Prudente de Moraes e foi até quando o Washington Luiz foi deposto em 1930. A política café com leite, ela se firmou, aonde trouxe São Paulo, que era um dos maiores exportadores de café da época, e trouxe Minas Gerais, não porque era exportador de leite, mas sim por conta do seu grande colégio eleitoral. Unindo assim, ela fazia uma alternância de poder na presidência. Ao todo, a política café com leite conseguiu colocar 13 presidentes no poder. E como eu já falei, durou 30 anos. Em que essa política consistia? Ela consistia, como foi dito antes, na alternância de poder, e isso só foi possível através da política dos governadores, que foi uma política feita e proposta por Campos Salles, onde ele dizia que o governo do estado, juntamente com os governos presidenciais, faria acordos de elite. E esse acordo fazia com que eles pudessem ficar no poder. Só que essa política só foi, como foi dito antes, só pode acontecer por conta do coronelismo. Se você pesquisar nos livros e tal, você vai ver que o coronelismo vai ser o que vai marcar a política café com leite. Mas por que isso aconteceu? O coronelismo aconteceu porque logo após 1991, onde se instalou a segunda Constituição, ficou o decreto o voto livre. O que seria esse voto livre? Só poderia votar homens maiores de 21 anos, que tivessem uma renda, que fossem alfabetizados, não poderia ser mulher, não poderia fazer participação religiosa, como padres e bispos, nem poderia fazer parte do exército. Essa nova política, ou seja, o voto aberto, estaria trazendo um esvaziamento eleitoral. E esse esvaziamento eleitoral, ele ocasionou um grande número de coronelismo. O que seria isso? Os grandes fazendeiros da época, eles traziam seus empregados e obrigavam seus empregados a votar em quem ele quisesse. Como o voto era aberto, muitas pessoas só sabiam em quem ia votar muitas vezes na época. E esse coronelismo, juntamente com os currais eleitorais, foi o que deu base e substância à política café com leite. A política café com leite, ela é feita de grandes tentativas que fracassou. Porém, teve uma grande tentativa que foi feita no governo de Campos Salles que funcionou, que é o Fodinglão. O que seria isso? Seria uma forma de renegociar a dívida que o Brasil tem. Se a gente voltar um pouquinho nos estudos, a gente vai lembrar que o Brasil pegou grandes gastos para poder lutar a Guerra do Paraguai. E com isso, ficou com uma grande crise. Então, durante o governo de Campos Salles, foi renegociada essa dívida. E é importante lembrar que esse plano de Campos Salles só deu certo porque ele usou a desvalorização da moeda para fazer a exportação das oligarquias, ele reduziu o papel da moeda, ele aumentou os impostos e ele ainda diminuiu os gastos públicos. Foi um plano que durante 10 anos deu certo. E depois de uma década, o Brasil já tinha quitado sua dívida externa. O que vai marcar a política café com leite vai ser as revoltas. Vamos ter as revoltas rurais, que vai ser revoltas como a de Canudos, Juazeiro do Norte e a do Contestados, todos de cunho religiosa, onde elas lutavam pelo esquecimento e pela melhoria que a República tinha com eles. A de Canudos, que aconteceu na Bahia, a de Juazeiro do Norte no Ceará e a do Contestado no sul do Brasil. Vamos ter também a revolta da Chibata, que foi uma revolta que foi feita
com liderança de João Cândido, onde ele lutava para acabar os maus tratos nos navios. Por fim, a gente vai ter a revolta mais marcante, assim, entre aspas, que vai ser a revolta da vacina. Essa revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro, liderada pelo médico Oswaldo Cruz. É importante lembrar que durante essa época, o Rio de Janeiro estava procurando se urbanizar. Ele queria fazer como se fosse, como eu posso dizer, uma nova Paris, uma Paris brasileira. E para que isso acontecesse, vocês se lembram que o Brasil tinha um grande número de imigrantes e esses imigrantes estavam onde? Estavam no Rio. Então, sob o comando de Pereira Passos, ele pegou todas essas pessoas e mandou para favelas, e mesmo assim elas queriam prevenir das doenças que tinha na época, como cólera e a febre amarela. Porém, não usaram a mídia a seu favor. Elas pegaram essas pessoas e, como eu posso dizer, apenas mandaram dar essa vacina. Ou seja, gerou uma grande revolta, porque eles acreditavam que essa vacina estava apenas sendo dada para matar as pessoas, porque não teve mídia usada a favor. Essa revolta teve um grande número de mortes e ficou conhecida como a revolta da vacina ou a revolta de Oswaldo Cruz. Por fim, a gente vai ver que vários são os fatores que marcam a política café com leite. A política café com leite durou 30 anos e ela só acabou quando o Washington Luiz, presidente até então de São Paulo, se renegou a apoiar o presidente da vez, que seria um presidente mineiro. Sendo assim, São Paulo e Minas entrou em crise e essa política do café com leite veio a fim em 1929. Bom, galerinha, por hoje foi só. Espero ter ajudado e fique com a gente na próxima videoaula.